Bom, olá galera do terceiro ano, estou aqui com vocês para falar um pouquinho do assunto da quinta atividade de vocês, que é a parte de corrente elétrica, tá? Corrente elétrica já faz parte de um ramo da eletricidade que a gente chama de eletrodinâmica, tá? É, a corrente elétrica é o movimento organizado de partículas eletrizadas, tá? Vamos lá. A gente representa pela letra I, tá? E M a gente chama de corrente elétrica média. Ou em algumas questões simplesmente corrente elétrica, tá? Digamos que eu tenha um fio metálico que está ligado a um circuito elétrico, né? Eu desenhei aqui o que representaria um fio metálico. E aqui eu tenho o setor do fio, onde eu quero avaliar a corrente elétrica, tá? Que passa nesse setor do fio. Bom, para determinar a corrente elétrica, o que é que os físicos fizeram? Tentaram determinar a quantidade de carga que passa no setor de um fio a cada segundo, tá? No caso, a corrente elétrica em condutores metálicos. Se eu descobrir quanto de carga passa a cada segundo no setor de um fio, eu estou descobrindo o que é a corrente elétrica média naquele setor do fio, tá? A formulazinha disso que eu expliquei se traduz nessa daqui, nessa fórmula, tá? Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo que essa carga leva para atravessar o setor do fio, tá? Quando eu divido a quantidade de carga que atravessa o setor do fio pelo tempo que essa carga leva para atravessar o setor do fio, eu estou descobrindo quanto de carga passa a cada segundo. Aí eu estou calculando o que é a corrente elétrica, tá bom? Então essa seria uma das fórmulas que a gente vai usar nos exercícios. Corrente elétrica é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. Mas também existe outra fórmula que é originada a partir dessa daqui, que é essa segunda que eu coloquei, onde diz que a corrente elétrica média vai ser N vezes E dividido pelo tempo, tá? N vezes E representa o valor da quantidade de carga. Foi uma formulazinha que a gente viu lá no início do ano, tá? Quando a gente começou as nossas aulas online, tá? A quantidade de carga, ela vai ser a multiplicação do N, que é o número de elétrons em falta ou em excesso, multiplicado pelo E, que é o valor da carga elementar. Lembra o valor da carga elementar que a gente deu lá no começo do ano? A carga elementar ela vale 1,6 vezes 10 a menos 19 coulomb, tá? Isso é uma constante, que é o valor da carga de um próton ou de um elétron, tá? Então, geralmente, quando a gente falar do número de partículas na questão que atravessa o setor do condutor, a gente vai utilizar essa fórmula, tá? Quando eu estiver relacionando a questão com o número de partículas. Beleza? Então, são essas duas fórmulas. De onde vem esse N vezes E? É a quantidade de carga, que ela é igual a N vezes E. Então eu posso trocar essa quantidade de carga por N vezes E, vai ficar essa fórmula aqui. Vamos lá, eu coloquei um exemplo aqui para vocês, tá? Digamos que a gente tem uma quantidade de carga de 128 coulomb, que leva 4 minutos para atravessar o setor de um fio condutor, tá? Uma carga de 128 coulomb, que leva 4 minutos para atravessar o setor de condutor. E aí eu estou querendo saber qual vai ser a corrente elétrica média nesse condutor. Muito bem. Primeiro, o que é que eu tenho que fazer? Joga esse tempo para segundo. Se o tempo estiver em minuto, joga para segundo. Como é que eu faço isso? Multiplica o valor em minuto por 60. Por quê? Um minuto tem 60 segundos. 4 vezes 60 dá 240. Então, o meu tempo aí vai ser de 240 segundos, tá? Eu transformei o tempo para segundo para poder aplicar a fórmula. O que é que eu estou interessado em saber? Qual vai ser a corrente elétrica média que atravessa esse setor desse fio? Vamos lá. Corrente elétrica média é igual a quantidade de carga dividido pelo tempo. A quantidade de carga que atravessa o setor do fio, 128 coulomb. E o tempo é 240 segundos. Dividindo 128 por 240, de acordo com essa fórmula, tá? Dividindo 128 por 240 vai dar 0,53 coulomb a cada segundo. Significa o quê? Que no setor desse fio atravessa
esse setor 0,53 coulomb a cada segundo. Isso é o valor da corrente elétrica. Aí olha só, o coulomb por segundo, ele é representado por uma única unidade, que é o ampere, tá? Amperes. Tá? Então, geralmente, quando a gente se referir à corrente elétrica, qual é a unidade de medida? Será o amperes. Ampère foi um cientista que foi um estudioso da parte de corrente elétrica, tá? Então, em homenagem a ele, a unidade de medida de corrente elétrica é o amperes. Então, eu vou dizer que a corrente elétrica é de 0,53 amperes, tá? Que representa o que o amperes? O coulomb por segundo. Tá legal? Ok? Eu vou aproveitar a mesma imagem e vou voltar com outro vídeo explicando esse segundo exemplo, tá bom? Então, nesse primeiro exemplo, a gente tem uma quantidade de carga que atravessou o setor do fio, que foi de 128 coulomb, e essa quantidade de carga levou 4 minutos para atravessar esse setor do fio, e nós queríamos determinar qual a corrente elétrica nesse setor do fio. Tá? E a gente desenvolveu esse cálculo aqui para vocês, tá bom? Eu vou voltar com outro vídeo explicando o exemplo 2, tá bom? Valeu!